Eu estou aqui com Miguel Pinto Guimarães, arquiteto, escritor, porque ele é um escritor. Há muitos anos eu leio o Miguel, todos nós lemos o Miguel em artigos, em participações, em livros. E ele me disse que, por acaso, o livro a respeito do qual nós vamos conversar hoje é o primeiro livro que ele escreveu. E eu fiquei tão surpresa com isso, porque pelo tamanho do Miguel dentro da vida intelectual carioca, a ideia é que a gente já tinha vários livros do Miguel. Eu achava que seria talvez o 10º livro do Miguel, a dúzia redonda dos livros do Miguel, mas não, é o primeiro livro do Miguel. E o Miguel, além de todas as qualidades dele, ele é um excelente amigo, ele conhece pessoas como ninguém. Ele é um networker, ele faz teias. Olha, uma reunião na casa do Miguel é o arco da sociedade, você encontra absolutamente todo mundo, de todas as áreas. E durante a quarentena, o Miguel, para quem deve ter sido muito difícil ficar sozinho em quarentena, foi reunindo parte dessas pessoas com quem ele cotidianamente se encontra, bate papo, reúne, junta, para conversas, para lives, que são a forma de entretenimento dos novos tempos. Miguel, eu queria saber como foi isso, porque primeiro eu fiquei muito chocada de ser o teu primeiro livro. E eu queria saber se ele nasceu espontaneamente ou se você teve a ideia de fazer um livro de lives, ou se as lives foram acontecendo e, num determinado momento, você chegou à conclusão que isso seria uma boa ideia, juntar tudo isso em livro. Cora, brigadíssimo por estar aqui conversando comigo. Você sabe que eu gosto da conversa, você me conhece há muito tempo, sabe que eu gosto de estar com gente, de conversar, você falou um pouco aí. Mas a ideia do livro partiu muito da editora, partiu da Intrínseca. O Jorge Joaquim me ligou, a partir, sei lá, eu me lembro, foi depois da live do Luciano Huck. Falou, Miguel, temos que fazer um livro, as conversas estão boas, estão consistentes, eu acho que dá um livro, vamos fazer um livro. Imediatamente eu topei, porque eu fico, né, eu escrevo muito, escrevo para jornal, escrevo artigos, contribuo em livros dos amigos e tal, mas nunca tinha feito um livro meu. Sempre foi um sonho, né? É uma daquelas metas de vida, escrever um livro. O meu livro de arquitetura, eu enrolo muito, eu nunca acho que é hora. Isso é engraçado, né? Eu sempre acho pretensioso. Eu achei que já existia, olha que loucura. Não existe, e eu sempre achei pretensioso. Sempre achei muito jovem, nem sou não, mas sempre achei muito jovem. O meu livro de arquitetura, os meus projetos, eu sempre acho que o projeto, o mais novo é melhor e tem que estar no livro, e vou adiando esse plano. No fundo, tô já fazendo esse livro de arquitetura há muito tempo, vai sair. Mas nesse meio do caminho surgiu o livro das lives, que foi uma ideia da editora, mas começou muito a partir desse momento de estar em casa e de ter que conversar com as pessoas e falar com os amigos no telefone. A gente reabilitou o telefone, né? Que a gente não usava, a gente passou a usar só aplicativo de conversa, nunca mais fala com as pessoas no telefone, são pouquíssimas pessoas. E é engraçado que no livro, Janete era um que não tinha WhatsApp, porque eu tinha que falar no telefone, então era até estranho com essas pessoas falar. Mas eu comecei a conversar, precisava conversar. O Zoom, para mim, era um aplicativo de trabalho. Eu aprendi a usar na pandemia. Nunca usei Skype, Zoom. Eu fazia para trabalho, às vezes, com alguém fora. Mas dentro da cidade do Rio de Janeiro, nunca. E aí, nas conversas com esses amigos, falei, cara, essas conversas estão muito interessantes. Acho que vale a pena transformá-las numa live. Eu me lembro de estar conversando com o Vicky Muniz, falei, a gente tem que fazer uma live porque o que a gente falou nessa última hora é muito interessante, né? Nós estamos falando do futuro, de como é que vão ser o consumo de artes plásticas no futuro, né? Como é que é o consumo de artes plásticas pelos Instagrams, né? Isso versus o museu, versus a galeria. Então a gente tem que falar disso numa live. E aí fui montando essas lives, essas conversas. Como é que surgiram as lives em si? Porque eu te conheço, eu sei que você devia estar morrendo entupido de vontade de conversar. Você é uma pessoa que
adora uma conversa, que adora a gente, mas por que a live? Por que não o telefonema de uma pessoa para outra? Por que de repente abrir isso e transformar em live? Não, a live foi muito para transformar, para fazer públicas as conversas que eu estava tendo no privado. Então achei que tinha interesse ali para pelo menos os amigos assistirem. E comecei muito pela minha área, com o Fajardo, com o Washington Fajardo. Foi a primeira que eu fiz. Na verdade, a primeira eu fui convidado dele. E aí gostei da brincadeira. Então ele me chamou, ele estava em Harvard na época estudando e estava fazendo um ciclo de conversas com pensadores sobre cidades, me chamou para fazer, eu fiz uma live com ele, pelo Instagram dele, eu não entendia muito bem se é pelo da pessoa, se é pelo meu, como é que não é, fiz essa live com ele, ficou boa, mas eu gostaria de ter perguntado muito mais do que ter respondido. E aí eu voltei a chamar ele para o meu livro como uma última. Eu fiz a primeira e a última com ele. E acabei repetindo ele na última conversa. Mas comecei nisso e gostei da experiência. E aí imediatamente comecei a chamar os meus amigos para fazer essas conversas. Eu acho que o teu livro entra num nicho curioso. Ao longo dessa pandemia, vários livros surgiram disso, de reflexões sobre o tempo que a gente está vivendo. E eu acho que eles são testemunhas muito importantes desse processo, né? Numa das tuas lives com o Fajardo, nessa live que está aqui no final, o Fajardo fala de uma coisa que também me espantou muito assim que começou a quarentena, assim que os lockdowns começaram, aquela coisa das cidades vazias. A gente teve o frisson da testemunha, né? De sermos testemunhas de uma coisa inédita, de estarmos presenciando uma coisa que acontece muito raramente. Na história, né? Na história humana. E eu acho que o teu livro vai ser referência para, num momento qualquer no futuro, quando as pessoas se voltarem para o que aconteceu nesse esquisitíssimo ano de 2020, ver o que as pessoas estavam sentindo, como elas estavam vendo o mundo, como elas estavam lidando com a solidão ou com essa distância bizarra que a gente está tendo que manter uns dos outros. Eu acho que pauta muito esse livro, esse teu leque extraordinário de amigos. Como é que você foi escolhendo as pessoas para as lives? Eu comecei muito com amigos, isso que você falou. Eu tive um grande professor, né, que foi nosso querido Jorge Bastos Moreno. Sim. Nós frequentamos aquela casa dele, que era esse livro, né, a Laje do Moreno, era exatamente isso aqui. Então, tem muito do Moreno nessas conversas e que era um cara brilhante na maneira como ele extraía do entrevistado o que ele queria, né? E com humor, com fofoca, com sacanagem, tinha ali, ele conseguiu o que ele queria. A coluna dele era isso, né? Você via aquela coluna na página 2 do Globo e era uma brincadeira, e ao mesmo tempo ele dava furos extraordinários através de uma brincadeira. Então, eu vivi isso muito, né? Eu convivi com o Moreno muito tempo, até a morte dele. E eu quis trazer isso de alguma maneira. Então eu comecei com amigos, trazendo pessoas que são do meu dia a dia para essas conversas. E aí, quando virou um livro, isso mudou um pouco. Aí eu resolvi fazer realmente essa Polaroid, né? Eu achei que eu vi naquele momento que havia a possibilidade desse documento, dessa Polaroid desses meses. E o mais difícil, na verdade, foi interromper isso em algum momento, porque o processo não havia terminado. O processo começou... O processo ainda não terminou. Não terminou, está longe disso. O processo começou em março e teve algum momento que o livro precisava ser lançado no final do ano e eu tive que terminar. Foi muito louco, a última semana eu fiz acho que 6 ou 7 lives para poder terminar com todos os convidados, com todo mundo que eu queria falar sobre todos os assuntos. Eu quis fazer alguns grupos também, eu não podia abrir muito esse leque, eu tinha alguns assuntos que eu gostaria de falar, muito sobre economia, sobre minha área, cidades, urbanismo, etc. Política, que é inevitável, essa pandemia é politizada. Muito. Então, política era inevitável. Meio ambiente, muito através da ONG,
que eu sou presidente do conselho, Uma Gota no Oceano, que foi muito parceira na ajuda dos convidados ligados ao meio ambiente, das pautas, né? Então, foi uma troca, a equipe do Uma Gota foi muito presente e muito atuante, né, na ajuda, na montagem dessas pautas. E também cultura, porque aí é o nosso grupo, são os nossos amigos, são os nossos colegas, são os nossos interlocutores mais frequentes. E era uma área que estava muito sob ataque também, e eu queria muito trazer isso à tona, né? Essas áreas que estão sob ataque, cultura, meio ambiente e jornalismo também. Olha, você traz 44 pessoas. Quantos inimigos você fez ao reduzir os seus amigos a 44? Muito. Isso foi horrível, eu sofri isso até hoje. Tive que deixar muita gente de fora. Os que eram melhores amigos eu tive que deixar de fora. Mas fiz muitos inimigos. E foi muito difícil chegar em 44. Eu fiz mais de 50 lives. Foi super difícil chegar em 44. Eu acabei juntando gente para dar 44. Então, Regina, Estevão, eu juntei em uma live. José Roberto, Castro Neves e o Gustavo Franco juntei em outra live. E o Gregório do Vivier e o Antônio Prata eu juntei também para poder chamar 44, que era um nome que o Raul Mourão, artista plástico, estabeleceu como que fez a programação gráfica do livro, fez a capa, e ele falou, não, o nome é 44, tem ali um cacófato, vamos no Quaquaquá, isso é interessante, vamos nisso. E eu me virei para caber em 44, foi muito difícil. Agora eu vou fazer com que você faça mais alguns inimigos. Quais foram as tuas favoritas dessas lives? Eu gosto muito da do Greg e do Prata. Porque é uma live, é um papo de botequim com dois amigos. Então é como se a gente tivesse realmente uma festa conversando. Então tá muito informal, tá muito gostosa. Inclusive é a maior, é a que eu tive mais dificuldade de editar. Eu acabei fazendo alguma edição de blocos, né? Tirando perguntas e respostas inteiras. A do Greg e do Prata é muito interessante. A do Bial é muito legal também. A do Bial é excelente, é. E a do Bial é audiovisual, ela tá muito boa no livro, mas ela perde um pouco, porque a gente teve... a equipe do Bial me ajudou a fazer essa live. Então a gente inseriu muita imagem de arquivo, inseriu fotos dele enfim, como correspondente, inseriu um clipe que eu pedi para a Moniquinha, diretora do programa. Ela fez um clipe maravilhoso do Bial cantando. Porque o Bial, eu brinco, sempre sacaneei ele, que eu falei, o Bial, você só faz esse programa para poder cantar, que você canta em todos os programas. Eu não tinha reparado. Canta em todos os programas, com todo convidado ele canta. Ele só faz programa para cantar. Assim como eu também só faço festa para cantar. Isso é verdade. E aí a Moniquinha fez um clipe de 2 minutos e meio dele cantando, que foi maravilhoso. E ele ria pra caramba, morria de vergonha. Ele falou, Miguel, eu não gosto de ver programa, você está me obrigando a ver os momentos mais constrangedores do programa. Enfim, mas ele foi divertido, foi um programa muito divertido de fazer. E uma conversa muito boa, dele contando muito do tempo de correspondente. E eu faço uma pergunta para ele muito legal, que assim, como é que é o correspondente numa época de Twitter, com tantos caracteres, né? Deve ser difícil isso. Mas é bacana, é uma entrevista que eu gostei muito. E tem várias outras, enfim. Você, numa das lives duplas, a da Regina e do Estevão, você agradece ao PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E eu até, na hora que eu li, eu fiquei pensando, é engraçado, não sabia que o Miguel estava com patrocínio nas lives. Então, depois eu vi que você não tem outros agradecimentos semelhantes. Então, me explica isso, como foi essa história? Isso é muito interessante. Como eu falei já da nossa ONG, Uma Gota no Oceano, você conhece bem, nossa presidente, sim, Maria Paula Fernandes. Durante a Semana do Meio Ambiente, a PNUMA procurou Uma Gota no Oceano para bolar juntos alguma estratégia, para pensar em algum evento, alguma atividade que marcasse a Semana do Meio Ambiente. E a Maria Paula, que estava já me ajudando muito na conversa com os ambientalistas todos parceiros da Gota, bolou esse encontro, né? A Regina e o Estevão são amigos que estavam na minha lista. O Estevão para lançar o filme dele, o Amazonas Sociedade Anônima. E Regina, enfim, eu queria até falar até mais sobre a novela com ela, enfim,
sobre a vida dela, mas aí a Maria Paula teve a ideia de botar os dois para falar e fazer esse recorte muito interessante, que é contar a história dos biomas do Brasil através da sua árvore mais característica. E que tem tudo a ver com o programa de Regina Estevão, Um Pé de Quê? Que é um programa que eu adorava. Então, houve esse feliz coincidência de uma live feita para a PNUMA, como um evento oficial da Semana do Meio Ambiente, poder estar no livro como uma das minhas conversas. Você tem, aliás, uma outra conversa, que não chegou a ser patrocinada, mas que acabou fazendo parte também de um evento, né? Que é do Francis Querré, também a partir do sucesso dessas lives que estava acontecendo, eu fui convidado também pelo Congresso da UIA, da União Internacional dos Arquitetos, um congresso internacional de arquitetura que estaria acontecendo no Rio em 2020, passou para 2021, mas para marcar essa data onde ele aconteceria, que teria sido no meio do ano de 2020, a diretoria do Congresso me chamou para conversar com um dos key speakers do Congresso, que é o arquiteto Francis Querré, que é um arquiteto incrível de Burkina Faso, que é um cara que tem uma história que é muito interessante, porque ele saiu de uma aldeia mínima com 6, 7 anos, foi estudar na capital, ficou 7 anos sem ver a família. A capital é o Agadougou. O Agadougou. O Agadougou. A capital de Burkina Faso. É uma daquelas capitais que a gente não lembra nunca, eu né? eu adoro a sonoridade também. a Addis Abeba, Madagascar. Sensacional. Eu fico com vontade de conhecer esses países só por causa da sonoridade do nome. Mas, enfim, ele foi estudar em Ouagadougou e de lá foi para a Alemanha. Se formou em arquitetura com o objetivo de voltar e transformar a vida da aldeia dele. Porque ele, enfim, ficou conhecido, enriqueceu com a arquitetura e através da educação e queria trazer isso para a aldeia dele. Então ele voltou, reensinou a sua comunidade a construir com materiais naturais, né? Burkina Faso tinha uma arquitetura de colônia, então tinha uma arquitetura europeia. Então ele ensinou a elite, ensinou o seu povo a construir com terra, com os materiais locais, e essa maneira de construir foi difundida em todo o país, em todo o continente africano, e hoje ele constrói no mundo todo dessa maneira absolutamente sustentável. É muito legal a conversa com ele. Ficou muito amigo meu, combinou de vou levar para o samba assim que ele pisar no Rio de Janeiro em 2021. Ele já trabalhou com Gringo Cardia, ele fez um museu com Gringo Cardia, um museu na Suíça, um museu da Cruz Vermelha. Então ele fez arquitetura, o Gringo fez a museografia. E já combinei com ele de levar ele para o samba. Vai pra E você não vai a Burkina Faso? Você não vai aproveitar essa vou, oportunidade? Não, eu falei para ele, eu vou a Burkina Faso. Ele vem ao Brasil primeiro, mas eu vou a Burkina Faso sim. O meu sonho é conhecer o Mali, Timbuktu. Eu também. E as bibliotecas de Timbuktu, eu mas também. isso vai ser muito difícil para gente. Mas eu acho que eu falo aqui em algum lugar, eu falo para ele isso, porque ele está construindo no Mali. E eu falei, eu vou a Burkina Faso com você e você me leva ao Mali. O problema do Mali nesse momento é que a situação de guerra lá está... Você, não como entrevistador, como entrevistado, o que você vê desse nosso momento? Há alguma lição que você tirou dessa pandemia? Em que ponto nós estamos? Agora, houve um momento que eu achei que a gente ia emergir uma sociedade muito melhor. Porque havia uma fraternidade, havia um entendimento da nossa responsabilidade com as nossas cidades e com o nosso planeta. Mas eu tenho visto que isso está indo por água abaixo. Né? Então, as conversas oscilam muito entre o otimismo e o pessimismo. Mas houve um momento que... uma das conversas minhas com o Luciano Huck, por telefone, eu falei, Lu, a gente precisa colocar isso no livro. A gente precisa colocar isso numa live, eu queria que as pessoas escutassem isso que a gente está falando. Sobre a emergência desse capitalismo mais socialmente responsável e mais ambientalmente responsável, né? Onde você tem... E isso
passa muito, talvez, pelas conversas de urbanismo. A cidade liberal é uma cidade muito perversa, né? A cidade totalmente liberal, que é a cidade pós-revolução industrial. Então, a cidade friendly, a cidade gostosa, a cidade que é boa para as crianças, dos parques, a cidade mais inteligente, ela precisa de um certo regramento do Estado, talvez. Precisa de um certo pensamento por trás. Ela não pode ser gerida pelo liberalismo. Isso talvez se reflita, de alguma maneira, nas sociedades. Então, quando a gente vai falando de renda básica, de combate às desigualdades, então de manejo do lixo, de menos consumo, tem muito isso no livro, né? A Mary criticando muito o consumismo, Mary da Priori. Então, essa história da Donuts Economics, a economia do Donut, que tem muitas pessoas falando, inclusive o Gabeira, no livro, o consumo menor, o menos consumo de plástico, o manejo de lixo, a valorização da economia da mulher. Então, eu acho que o mundo pode sair muito melhor disso. Hoje a gente está um pouco mais otimista, porque a gente está vendo um pouco a indiferença das pessoas com a pandemia, com a dor alheia, com tudo que está acontecendo. No Rio, principalmente, você vê que no mundo, né? Eu acho que já deu essa curva já voltou e não é à toa. Mas eu acho que a gente pode sair melhor disso, principalmente em relação ao cuidado com a nossa casa. Tanto ela, cidade, quanto planeta. Esse cuidado com o meio ambiente, a ideia de que meio ambiente é a cidade também, é o que está ao nosso lado, isso atravessa o livro. É muito curioso, praticamente em todas as lives há alguma reflexão a esse respeito, talvez até mesmo pela tua própria preocupação com o assunto. Agora, quando você fala da cidade amigável, daquela cidade boa para a gente viver, com parques e tal, a primeira cidade que vem à mente é uma cidade relativamente pequena. Esse não é um conceito que possa definir uma megalópole. Isso, né? É um paradoxo, na verdade. A cidade mais agradável é a cidade aglomerada. É a cidade, talvez a cidade medieval. É a cidade europeia, né? Que são as cidades pequenas e que tem as ruas de pedestres e que é tudo muito pertinho e tal. Isso é um paradoxo incrível que eu tento desenvolver isso com muitos dos convidados, com o Guilherme Wisnik, com o Fajardo, e é o paradoxo que a gente está vivendo. Quando a cidade do futuro, antes dessa pandemia, era a megalópole chinesa. Inclusive o segundo convidado meu é o Ronaldo Lemos, que estava vindo da China, do Expresso Futuro, do programa dele, e muito encantado com a cidade conectada, com a cidade chinesa, com a megalópole chinesa. Agora, isso talvez tenha mudado. Eu acho que de alguma maneira a gente volta para uma cidade de bairros, para uma cidade... E aí se discute isso, se a melhor cidade é a cidade modernista, que é uma cidade espraiada, mas a gente sabe que essa cidade não funciona com a cidade cara, que é uma cidade rodoviarista, mas talvez seja a melhor cidade... Essa cidade já foi feita, como diz o Fajardo. Já foi feita. E não deu certo. Não deu certo. É a cidade que a gente não gosta. É. Né? Mas talvez seja a cidade mais imune a essa pandemia, que trabalha na aglomeração. É um paradoxo inacreditável. Mas a questão é sobreviver para quê se você tem que viver num lugar inóspito? Exatamente. Né? Essa atração do ser humano pela aglomeração, pela megalópole, pelas Hong Kongs da vida, Como é que você explica isso? Paris resolveu isso muito bem, desde o começo, que são os arrondissements, né? Que são pequenas cidades ligadas entre si. Esse era um projeto na verdade, de governança da cidade de Paris. Você transformar um pequeno bairro num microcosmos dessa cidade, onde você tem a universidade, o comércio, a residência, o hospital, etc. e tal, e isso está junto de outros, conectados ali por transporte, que seja metrô, mas transporte, mas dentro desse bairro você consegue andar de bicicleta e a pé. Isso é o projeto do arrondissement parisiense, né, do século XVII.
século XVIII. Agora, isso voltou. Né, a Anne Hidalgo, a prefeita de Paris, que é uma prefeita do Partido Verde, que foi reeleita, está muito falando, o André Lara Rezende fala muito disso no livro, que está vivendo na França. Então a Anne Hidalgo reeleita tem esse projeto de novo que ela chama de Paris à le quart d'heure, quer dizer que é a Paris que você acessa em 15 minutos. A pé ou de bicicleta. Então, essa é uma cidade grande que, no caso de uma pandemia, porque o importante da cidade, Cora, é você manter o pulsar da criatividade. É você manter a cidade criativa, a aglomeração traz um pouco traz essa criatividade, traz essa efervescência. Então, quando você tem essas cidades completas, né, esses bairros que são completos, na China tem alguns projetos interessantes nesse sentido. Mas se houver uma pandemia, você fecha aquela cidade em proteção do resto. Né? Porque aquela cidade, mal ou bem, tem tudo ali. Então a pessoa consegue viver ali dentro, tem o hospital, tem isso, tem aquilo, tem a universidade, tem o comércio, tem tudo. São conceitos muito interessantes de como você viver numa megalópole, em algumas pequenas cidades dentro de uma megalópole. Você acha que o conceito da pandemia vai ser uma preocupação daqui para frente ou nós vamos esquecer isso muito rápido? Porque nós já passamos por isso como humanidade algumas vezes e o que nós aprendemos foi aparentemente esquecido. Eu acho que algumas coisas vêm para ficar, mas assim que essa vacina sair, eu acho que a gente esquece e volta ao grande carnaval, que foi a gente teve isso no começo do século, né? Essa ideia da microadministração seria uma boa solução para o Rio de Janeiro. Sem dúvida. A gente teve uma vez, lembra, aquelas prefeitinhos... O próprio César Maia fez isso muito bem. Das prefeituras. O Freixo tem esse plano das administrações regionais. Eu acho que funciona muito bem. O Rio, na verdade, a administração de uma grande cidade, isso tem muito, essa conversa também com o Fajardo, com o Freixo, com muita gente, porque passa por isso. Eu acho que o plano urbano não pode ser ligado a um calendário eleitoral. Um planejamento urbano não é feito em 4 ou 8 anos. Você vê os grandes planos feitos no mundo, por exemplo, de regiões portuárias. Buenos Aires o porto de Buenos Aires está completo hoje. Demorou 20 e tantos anos. Então não adianta, o Porto do Rio não está pronto. O Porto do Rio tem um plano incrível, mas é para ser executado em 2 décadas, em 1 década ou 2 décadas. Então, não pode ser feito, deve ser descolado do calendário eleitoral de alguma maneira. Deve ser feito por comunidades locais. Eu preciso como é que eu vou resolver problemas na Maré sem ter o líder comunitário, sem ter a voz da comunidade nessa gestão? Não tem como o melhor urbanista, isso eu falo muito com o Zuenir, na época que ele escreveu o Cidade Partida, né? Então ele fala muito das conversas dele com o Betinho e tal, de como é que desenvolve isso sem a voz local. Não tem, o melhor urbanista do mundo não pode trabalhar numa favela carioca sem ter a contribuição da comunidade. E a gente tem na Maré experiências incríveis em relação a isso, em cultura, em governança. Então eu acho que a gente precisa da comunidade. E esses pequenos bairros, essas descentralizações administrativas, acho que podem funcionar maravilhosamente bem com esses personagens. Essa ideia da microadministração, ela me lembra uma ideia do Jaime Lerner, da acupuntura urbana. É por aí, né? É por aí. Hoje em dia, você não tem dinheiro para fazer grandes intervenções, né? Então, o Sérgio Bernardi falava muito isso também, que o urbanista é o cirurgião do câncer urbano. Então, o que acontece? Você fazendo uma pequena intervenção, né? Uma acupuntura, né? Uma pinçada de acupuntura, aquilo ali influi muito positivamente no arredor. Né? Então, às vezes, você insere um equipamento urbano, uma reforma de uma praça.
aquilo ali melhora a rua, melhora o bairro, vai melhorando, é muito interessante esse conceito mesmo. Hoje o conceito do urbanismo moderno passa muito por aí. Você vê isso muito, por exemplo, em Nova York. Então você faz, o ato de fechar a 7ª Avenida para o trânsito, ali em Times Square, muda todo o conceito da cidade. Outra coisa, em Nova York também, que é um laboratório de experiências urbanas, a transformação de um viaduto abandonado num parque urbano, que é uma ação dos moradores e dos comerciantes locais, aquilo ali cria uma ação incrível de melhoria de todo um bairro. Aquilo deslocou o eixo da cidade, a bem dizer, né? Deslocou o eixo da cidade e criou um novo bairro, que hoje é o Hudson Yards, que é um novo bairro. Agora, entra aí a velha história da gentrificação. Então, é tudo muito equilibrado e tem que ser muito cuidado. E aí é que eu te falo que o liberalismo no urbanismo é muito cruel. Porque essa intervenção melhora essa área, valoriza os imóveis, os moradores tradicionais, que são quem trazem o caráter cultural e de vida de bairro dali, acabam migrando para os lugares. Então, isso gera gentrificação. Se não houver, de alguma maneira, um regramento, um subsídio para manter essas pessoas lá, um aluguel social, se não tiver uma maneira do Estado organizar isso de alguma maneira, de algum jeito, isso pode ser muito cruel. Então é muito cuidadoso essa questão é legal essa imagem que você trouxe da acupuntura, né? Que é um ponto que você espeta aqui no meu nervo ciático que vai resolver um problema meu no pescoço. Isso funciona realmente no urbanismo. E também em vias contrárias. Eu tenho que tomar cuidado para isso não criar uma ação urbana que não seja tão bacana. Você falou ainda há pouco em calendário eleitoral, e uma coisa que eu percebi no teu livro é que você fez uma live com o Eduardo Paes, mas ainda não se sabia se ele seria prefeito ou não. Como foi essa live? Eu optei por não ter candidatos. Isso é uma coisa que eu quis assim, não quero ter candidatos. Eu não quero que isso aqui seja um palanque eleitoral de alguma maneira. Mas para mim era muito importante ter as duas grandes lideranças políticas do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo e Eduardo Paes. O Freixo, em determinado, deixou de ser candidato. Imediatamente eu convidei ele para fazer a live, como deputado, então, mas como candidato. E o Eduardo, eu precisava ter o Eduardo no livro. E aí eu combinei com ele que eu não faria uma live. Eu fiz uma conversa com ele por Zoom, como eu sabia que o livro ia sair dia 15 de dezembro, ele já seria prefeito ou não, né, na torcida para que fosse, de todos nós. Aleluia, irmãos. Mas eu combinei com ele que eu faria uma entrevista por Zoom com ele e que entraria no livro como já provavelmente eleito. Então é muito engraçado que a conversa, ele mesmo, às vezes ele esquece que ele não era... que essa conversa, teoricamente, estava sendo feita mais para frente. Então, ele, às vezes, se diz, mas é engraçado, é uma conversa bacana. Mas era super importante ter os dois no livro. Você acha que o Rio tem jeito? Eu comecei o livro muito pessimista em relação ao Rio. A gente está num momento péssimo. Na verdade, está num momento péssimo há 4 anos. Mas no último ano, especialmente, numa lama inacreditável. Eu estava muito pessimista. E eu sou muito encantado por São Paulo. Eu adoro São Paulo. Eu gosto de São Paulo, acho São Paulo surpreendentemente bonito, a cidade bonita. A gente aprende a gostar de São Paulo, né? Eu gosto de São Paulo, eu acho o Rio de Janeiro, a gente acostumou a essa bonito, abençoado por Deus, bonito por natureza. O Rio de Janeiro é uma cidade construída horrível. Tirando os grandes prédios, da sua Belle Époque, ou do começo do século, etc. Os edifícios históricos, até Copacabana, modernista, tudo muito bonito. Agora, tudo se construiu no Rio dos anos 60 para cá é um desastre.
realmente melhorou na última década, talvez, ou 15 anos para trás, 15 anos para cá, melhorou bastante. Mas são coisas horrorosas, o Rio se constrói muito feio. Então comecei muito pessimista e muito tem muitas conversas minhas aqui que eu falo muito bem de São Paulo, e as pessoas ficavam muito putas às vezes nos comentários. O próprio Eduardo Paz me dá uma bronca aqui, Antônio Pedro, vários amigos meus que são atuantes, são cariocas apaixonados, reclamando muito da minha raiva naquele momento no Rio de Janeiro. E pergunto isso muito para o Gil também. Enfim, a gente pode falar sobre isso daqui a pouco. Mas e isso foi melhorando. O Eduardo tem um grande mérito, que é manter o clima da cidade. Né? É verdade. O alto astral da cidade. O Rio de Janeiro é uma cidade alegre e de autoestima e de alto astral que Eduardo sabe manter. Eu não sei se naqueles 8 anos de prefeitura o Rio estava tão bem assim, mas o Rio era uma festa, era o Rio de Janeiro. Então parecia que, se não tivesse também, parecia que estava muito bem. Então isso vai ser recuperado e eu acho que isso vai acontecer. Mas eu melhorei muito, eu estava muito pessimista. Eu acho que o Rio tem jeito. Eu faço exatamente essa pergunta para o Gil, se o Rio ainda merece aquele abraço. E ele fala que, claro, vai sempre merecer e tal e tal. Eu estava muito pessimista nessa conversa. Achei até muito surpreendente a resposta dele. E o Gil tem uma história engraçada que eu pergunto também. O Gil, muito falando dessa cidade, o Gil morava em São Conrado, naqueles prédios espalhados no meio do verde, né? Quase a Cité Verte do Le Corbusier, né? São Conrado, e se mudou para Copacabana. Ele está morando hoje em Copacabana. E eu queria muito saber da experiência dele, o que ele está preferindo. Ele falou 100 vezes Copacabana, que é essa da aglomerada. Isso é muito esse reflexo, né? Los Angeles, é quase Los Angeles versus o edifício Copan. Essa comparação. Por que você está tão otimista em relação ao Rio? Eduardo Paes à parte, Crivella fora à parte, porque Crivella foi um buraco negro da existência do Rio de Janeiro, mas com quem se pode ficar otimista aqui? Cara, o Rio tem uma força, o povo do Rio tem uma força muito grande. A cultura do Rio tem uma força muito grande. Se isso puder florir, se você deixar isso florescer, eu acho que tem jeito. Né? O Rio é uma das cidades, isso eu falo muito no livro, é uma das poucas cidades no mundo onde a alta cultura é feita em periferia, em comunidade. Isso é muito forte, é muito potente. Isso está claro no carnaval, mas pode ficar claro durante o ano todo. O que a gente tem que entender é que essa é uma cidade de turismo, de serviços, de cultura, de eventos. Né? Não adianta a fábrica, sei lá, XYZ, o petróleo, não adianta nada disso. A gente tem que investir no que essa cidade tem de melhor, que é no povo dessa cidade. Né? Em combate à desigualdade, inclusão das comunidades, das favelas na malha formal dessa cidade. Também outra característica do Rio, que a periferia não é periférica. Não é periférica. A periferia é intrínseca a essa cidade, a periferia está pontuada entre todos os bairros. Né? O subúrbio do Rio, essa periferia do Rio é próspera, é próspera em riquezas mesmo, em cultura, diferente também de São Paulo, por exemplo. Então eu acho que o Rio tem um grande valor, o povo do Rio tem um grande valor, e isso tem que ser trazido à tona e tem que ser valorizado. E eu acho que o futuro do Rio é o cidadão carioca. O teu projeto das lives continua? Não, chega. Preciso descansar, isso aqui me deu um trabalho danado. Eu tive vontade de fazer muitas outras lives, tenho vontade sim. Mas eu preciso de um descanso. Até ano que vem eu não posso pensar em mais nada de live, preciso trabalhar, tenho todos os meus clientes para atender. Teve algum momento aqui, algumas semanas eu tive que me dedicar à escrita, então eu tenho que retomar o meu escritório com todo o meu empenho, todo o meu esforço, que ficou um pouco carente e um pouco órfão. Claro que eu tenho uma equipe incrível que tocou, e eu também e tal, mas eu preciso me dedicar ao meu trabalho de arquitetura. A escrita agora vai ficar para um segundo, ou terceiro, ou quarto projeto que vem por aí.
Olha, dizem que durante a pandemia, durante a quarentena, as pessoas se voltaram mais para dentro de casa, começaram a prestar mais atenção em casa, a fazer mais coisas em casa, mudar coisas. Você, como arquiteto, confirma isso? Confirmo. Eu acho que o nosso, o nosso negócio não sofreu com a pandemia. Porque realmente as pessoas começaram a cuidar mais de suas casas, né? Pessoas que não cabiam dentro dessas casas, não sabiam que não cabiam dessas casas, procuraram outros espaços. Então a gente teve clientes se mudando, procurando apartamentos maiores, saindo de apartamentos, indo para casa e voltando muito o projeto da casa fora, da casa de campo. Então, a Serra do Rio, que era um lugar que foi muito importante, né, em alguns anos, algumas décadas, que havia caído um pouco em desuso, porque as pessoas estavam investindo na cidade, ou às vezes indo morar em Portugal, ou comprando alguma coisa fora. Agora, se voltar, essa casa da Serra é uma casa hoje importantíssima. A segunda casa hoje, você prepara ela para ser uma casa principal. Né? Então, é muito engraçado que houve essa mudança também. O cliente de uma casa de campo que tinha... Hoje ele é uma casa que tem um escritório, onde ele possa trabalhar, onde ele possa passar eventualmente uma semana inteira, ou ele possa sair do trabalho na quinta-feira e passar quinta, sexta, sábado, domingo e segunda numa casa de campo. O que era impensável antigamente, né? Aquele negócio, você ia sexta-feira à noite para sua casa, voltava domingo. Hoje não, as pessoas têm esse final de semana mais estendido justamente pela facilidade do home office, de tudo que a gente aprendeu a viver durante essa pandemia. Você acha que o nosso tempo mudou? A disposição do nosso tempo, essa ideia desse fim de semana inglês, ou isso é um otimismo meu com a pandemia? Não, isso é um otimismo. O tempo não mudou, não. Eu acho que a gente está trabalhando tanto quanto antes, ou mais. Só que você consegue trabalhar em outros áreas, né? Então eu acho que eu não acredito que tenha mudado o nosso tempo, não. Eu acho que eu me vejo trabalhando mais do que antes. O meu tempo ficou mais curto. Alguns intervalos que a gente usava que eu usava muito como descanso, eu durmo, por exemplo, muito pouco à noite. Eu vou dormindo durante o dia. Então eu durmo muito em táxi. Então, às vezes, eu marco reuniões longe, na hora do almoço, para ir dormindo. Então, reunião na Barra, eu marco ali, porque eu vou dormindo, saio do escritório, durmo 45 minutos e volto e tal. Eu em São Paulo, então, é uma maravilha. São Paulo, que eu sei que tudo demora, eu vou dormindo, volto dormindo, durmo muito pingadinho. Não tem mais esse tempo, porque não tem mais pingadinho. É uma reunião atrás da outra. Uma reunião acaba às 2 e a outra começa às 2:01. Então você não tem mais hora do almoço, a hora do almoço é um sanduíche que você come ali na mesa de trabalho, ou levanta, vai comer. Não tem aquele negócio, vou sair para almoçar com um amigo, e aí aquele almoço dura 3 horas. Então eu acho que o tempo ficou mais condensado, a impressão que eu tenho é essa. Isso é a cultura do escritório, né? Você acha que essa cultura do escritório morreu? Eu acho que me faz muita falta, mas eu acho a minha volta vai ser muito difícil. Eu vou ter que voltar diferente. E eu acho até bom. Eu tenho história no Rio e em São Paulo. Eu tenho muito menos... Eu não sou tão importante hoje. Não é tão importante para mim ir a São Paulo fazer uma reunião. Eu posso resolver muita coisa daqui. Agora, faz falta para mim trabalhar em equipe, criar em equipe. Ter um interlocutor, tem gente criando. O ato de criação é muito solitário. De criação de projeto. É como escrever, você não consegue escrever em conjunto. Eu não consigo criar em conjunto, mas eu preciso das intervenções de todas aquelas cabeças, daquelas vozes ao longo do meu processo criativo. Então eu troco muito, eu levo muito esse embrião de projeto, e isso é muito construído depois com outras mãos, com outras lapiseiras. Então isso me faz falta. Eu não soube ainda transpor para o ambiente virtual esse ato de criação. E o que é que as cidades voltando ao tema da cidade, porque eu acho que é um dos grandes temas do nosso mundo hoje, né? O que as cidades vão fazer com todo esse espaço de escritório vazio?
Isso vai permanecer assim? Não, eu acho que tem que virar, muita coisa tem que virar residência. Eu acho que o bonito da cidade eu não posso ter um centro da cidade que não funciona sábado e domingo ou que não funciona a partir das 6 horas da noite. Então, o centro, eu acho que a Avenida Rio Branco, por exemplo, pode virar uma grande área habitacional. Incrível, com prédios lindos, com apartamentos confortáveis, com apartamentos baratos, dotados de infraestrutura, de transporte, de VLT, de metrô, etc. e tal, trazendo vida para o centro da cidade, trazendo comércio de volta, trazendo atividade cultural, quer dizer, trazendo público para os equipamentos culturais que tem em volta, para cinemas, teatros, etc. e tal. Isso vai acontecer, não tenho dúvida que vai acontecer no Rio de Janeiro. É preciso de um certo incentivo. Isso vem combater o déficit habitacional que a gente tem. Né? A gente não precisa criar Minhas Casas Minhas Vidas lá para o lado da Zona Oeste, se eu tenho um Minha Casa Minha Vida da melhor qualidade, a possibilidade de ter um Minha Casa Minha Vida da melhor qualidade no centro da cidade, trazendo diversidade, trazendo para o mesmo edifício vários tipos de moradores. Eu acho que isso é uma coisa que me faz otimista também, né? A continuação do projeto da região portuária. Né? O projeto da região portuária nasceu como um misto de residências e trabalho. Eu me lembro Em desse determinado projeto. momento se desandou e criaram os grandes prédios comerciais. Mas é feito para ter uma interação entre o Morro da Saúde, da Gamboa de Santo Cristo, com a Baixada, com a área de aterro. Então, eu acho que isso vai acontecer muito no Rio de Janeiro. Eu acho que o futuro do Rio é o centro da cidade, é o passado. O futuro do Rio é o passado. Você me disse que o futuro do Rio é o passado. E agora eu te pergunto, qual é o futuro do autor? Bom, vamos lá. Isso aqui viraram alguns projetos. Em cada conversa dessa, a minha cabeça pirava e virava uma outra ideia, não sei o quê. Então, vamos lá. Eu estou pensando em um livro de arte sobre o carnaval. Muito em função da minha conversa com o Leandro Vieira. Eu sou um louco por carnaval, está muito no livro, a minha paixão pelo carnaval permeia todas essas conversas. É muito engraçado porque a minha ligação com muito desses personagens, não necessariamente carnavalescos, Leandro Vieira, o Milton Cunha, mas, por exemplo, a minha amizade com o Ale e o Cef é uma amizade de carnaval. O Ale é um amigo meu de carnaval. Né? Eu encontro ele anualmente no Rival Sem Rival, no Bola Preta, no próprio Baixo Augusta e tal. Flávia Oliveira é uma companheira minha de carnaval, de Beija-Flor, de Encontrar em Desfile, Tereza Cristina também. Então, os meus amigos, todos eles aqui têm uma relação carnavalesca comigo. E eu tenho uma paixão incrível pela arte do carnavalesco. Eu acho a arte do carnavalesco, o carnavalesco é um dos artistas mais completos do mundo. E isso não tem o seu devido lugar. É uma arte que não é conhecida em nenhum outro lugar que não seja o Rio de Janeiro, talvez São Paulo, mas essa arte não é conhecida e ela precisa ser conhecida. Eu quero fazer um livro de arte sobre o trabalho desse grande criador chamado carnavalesco, que é um cara que inventa uma história e se você for pensar em Joãozinho 30, ele tem assim um repertório enorme de histórias criadas dentro da cabeça daquele cara, né? E ele desenvolve, ele conta essa história de uma maneira absolutamente visual, ele se mete no desenho do samba, da melodia e entrega aquela ópera popular tantas vezes, quer dizer, uma vez por ano, mas vezes tantas escolas, é muito impressionante. Então esse é um livro que eu quero fazer. Uma outra história que nasceu muito da gênese da minha conversa com a Tereza Cristina, mas o que eu queria que a Tereza fizesse, Tereza é a grande estrela desse nosso momento. Exatamente, é sim. O trabalho que ela fez é impecável, ela reescreveu o songbook da música popular brasileira nas sei lá quantas dezenas, centenas de lives que ela fez nesses dias. E eu convidei ela para fazer essa live comigo, aonde eu contaria a história urbana do Rio de Janeiro e ela cantaria essa mesma história em sambas. Porque é muito impressionante como isso se relaciona.
A história urbana do Rio de Janeiro tem uma relação absolutamente ligada à história do samba. Ela é causa e efeito de tudo isso, é muito curioso. Né? O desmonte do Monte do Castelo, que foi levar a migração daquela população para a Pequena África, na Praça 11, ali no Estácio, e dali, juntando com o pessoal que veio da Bahia, trouxe o samba da Bahia, que foi machichado e virou ali o samba carioca. Então, não só a história pode ser contada através do urbanismo e do samba, mas como essa história foi cantada por todos esses compositores. Né? E o mais curioso é que você pesquisando, eu que gosto muito e que pesquiso muito carnaval, se você pesquisar, o tipo de samba que se faz na cidade tem a ver com a característica urbana do seu local. Então o samba da Portela é um samba de quintal. O samba da Vila Isabel é um samba urbano, é um samba de costumes, é um samba de Noel Rosa, é um samba afrancesado, está falando dos bulevares, está falando dos bares, está falando das prostitutas. Então tem um afrancesamento que é uma cópia, na verdade, do urbanismo de Vila Isabel, patrocinado pelo Barão de Drummond, é uma cópia do urbanismo da Avenida Central. Então é muito bacana como essa história se relaciona. A minha ideia com a live da Tereza era contar isso, e que ela cantasse e eu contasse. Não deu certo, porque 1 hora não se conta isso. Não. Mas então eu tenho um plano de fazer alguma coisa, uma série de televisão, um documentário, alguma coisa audiovisual em relação a isso. Foram planos que foram surgindo através desse livro. Então tem de 44, eu te garanto 50% aqui, pode destrambelhar para outro canto. Miguel, muito obrigada. Cora, obrigado você por esse papo delicioso, sempre bom estar com você e uma delícia te encontrar depois de tanto tempo. Já não nos vemos desde quando? Acho que desde o ano passado. Desde o ano passado, né? A gente achava que ia ficar 3 meses trancado e ó. É isso aí, estamos aí. Olha, então temos livro para essa segunda onda, então vocês têm que ficar em casa, tem um bom material aqui para se divertir.